Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Bom dia pra quem? Bom dia pra você, meu amigo! Bom dia pra você, minha amiga! Quintou no quintal. Mais um dia de loucura nacional e olha... Eu tava fazendo aqui as notícias, só que saiu uma notícia urgente e vou passar na frente. E a ideia é essa. Saiu na Câmara, foi aprovado o projeto de lei 2033/2022. Ele derruba, corrige a decisão do Superior Tribunal de Justiça em favor, que favoreceu os planos de saúde, né? Para quem não sabe, é que essa história do rol taxativo, eu já comentei em episódios anteriores. O rol taxativo é um conjunto de procedimentos normatizados pela ANS. A Justiça decidiu que o STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça, ele decidiu que as operadoras não têm obrigação de cobrir procedimentos que estejam fora desse rol de procedimentos da ANS. A gente sabe que que a ciência médica tem uma evolução muito grande, que há novos procedimentos há mais tempo, inclusive procedimentos que estão mudando coisas. Tem aí, acho que, não sei se essa semana saiu aquele Profissão Repórter falando sobre remédios à base de cannabis, à base de maconha, né? Para a questão de diversas causas, né? Dizem que esses remédios à base de cannabis curam problemas neurológicos, depressão e outras coisas, tá? Mas essa lei, ela percebeu que essa lei está sendo colocada por meio de uma grande pressão popular de quem utiliza os serviços de saúde. A gente pensa que quem usa plano de saúde é aquele rico milionário. Não, cara. A maioria das pessoas que usam plano de saúde são pessoas que trabalham, são os trabalhadores, são planos de saúde fornecidos pelas empresas onde as pessoas trabalham, né? E existem muitas pessoas que estão num determinado emprego ou trabalho, inclusive se sujeitando a um monte de coisa por causa do plano de saúde, né? Então essa questão do rol taxativo fez com que muita gente que é trabalhador, que está trabalhando em empresa, que tem um plano de saúde mais simples, possa ter uma condição mínima de permitir que uma pessoa que tem uma doença específica, que requer um procedimento específico, possa ser atendido, né? E essa vitória, na verdade, é uma vitória inicial, porque esse projeto de lei 2033/2022, que derruba a imposição do rol taxativo, ainda vai passar pelo Senado, né? Foi aprovado no final da tarde da quarta-feira, dia 3, né? E essa transação aqui, ela vai ser encaminhada, né, para o Senado, para que ela seja votada e aprovada. Se for aprovada sem alterações, essa lei ela vai para sanção presidencial.
Caso contrário, ela volta para a Câmara, tá? Dos Deputados e vai ter que ser votado de novo, né? Então, assim, a gente tem que continuar, nós que trabalhamos eu sou conselheiro de usuários, né? Da Caixa de Assistência, a gente tem que estar acompanhando isso, né? E as pessoas também que fazem uso do rol, que estão sendo prejudicadas por esse rol taxativo, também tem que continuar acompanhando para que não criem-se jabuticabas dentro do Senado, mas parece que o Senado ele tem uma posição que parece que é mais favorável do que a Câmara, porque você sabe como é que é Câmara e Senado, mas a gente tem que continuar acompanhando, tá bom? Então, que beleza, é uma notícia muito boa para quem se sentiu prejudicado por essa alteração, que causou desespero a pais e mães, sobretudo de filhos que têm tem algum tipo de deficiência neurológica, que tem autismo, que teve essa alteração do rol taxativo como uma verdadeira desgraça na vida dessas pessoas, na vida dessas famílias, né? Então vamos continuar acompanhando aí, tá certo? Que maravilha, né? Que bom, né? Que bom que a gente tem uma notícia boa hoje, porque olha só, pá! Ah, beleza, notícia ótima, rol taxativo foi pro beleléu, mas olha só o que tá indo pro beleléu também, tá indo pro beleléu a nossa grana, porque o Banco Central anunciou de aumentar a taxa Selic, subiu outra vez, né? Foi para 13,75% ao ano. Existe uma questão que chama-se regime de metas de inflação, né? O que faz aumentar ou diminuir a taxa Selic é um regime de metas de inflação. Quando há uma pressão inflacionária, é necessário botar um freio, né, no consumo para que esses preços não aumentem, né? E esse freio é a taxa de juros, tá? E por que é a taxa de juros? Porque ele tira a taxa de juros do governo mais alta, faz com que as pessoas passem a colocar mais dinheiro, quem tem dinheiro, colocar mais dinheiro em títulos públicos que estão pagando mais, tá? Isso faz com que bancos que também precisam de dinheiro para poder emprestar para as pessoas tenham menos dinheiro para emprestar e esse dinheiro fica mais caro. Então, ele diminui a oferta de crédito. Diminuindo a oferta de crédito, ele também traz uma retração. Opa, o crédito tá caro, eu não vou pegar dinheiro emprestado. Então, projetos de investimento, projetos de aquisição vão sendo adiados, tá? E isso diminui a atividade econômica. Só que o problema que a gente tem hoje não é um problema de questão de consumo, porque nós estamos numa situação de estagflação. Nós estamos com estagnação econômica e inflação. E por que isso está acontecendo, né? São alguns produtos elementares que estão em situação de crise, que são os alimentos, a indústria, alimentos e energia, né? Então, a indústria teve uma paralisação forte por conta da pandemia. Os alimentos ficaram caros, né? Em parte por conta da pandemia, porque diminuiu a oferta, menos pessoas produzindo, né? E mais pessoas consumindo, né? Isso aumenta o preço, lei da oferta e procura, lei básica, né? E, no fim das contas, a questão da energia ela tá tendo uma influência muito grande da guerra, né? Da Rússia com a Ucrânia, né? Isso está gerando um impacto que está encarecendo o preço dos combustíveis. Tem influência aqui no Brasil? Por que o negócio está tão pesado aqui no Brasil? Porque teve duas coisas aqui
que esse governo deixou soltar. O laissez-faire, laissez-passer. Do governo do Paulo Guedes, né? Liberou, tirou os estoques reguladores, então fica tudo o preço das commodities agrícolas com marcação a mercado, para o mercado interno, tá? Como o real está desvalorizado em relação ao dólar, está muito mais vantajoso para o agronegócio exportar do que vender para o mercado interno. E falta produto aqui. E falta produto de qualidade. E isso poderia ter sido sanado de uma certa forma se houvesse ainda estoques reguladores. Tá? E a outra é o petróleo, né? O petróleo é a fonte de energia, né? Nós temos problemas climáticos que reduziram, né, a capacidade energética hídrica, né? E por conta disso, né, tá havendo uma demanda muito maior de combustíveis fósseis, né? Petróleo, né? E nós temos esse problema aí que por conta desse problema de energia na Europa, né, por conta da guerra, tá indo muito mais coisa para lá do que para cá. Então você tem fora essa paridade de preços internacional, essa política de preços baseada na dolarização do preço do petróleo, e o Brasil está com o real desvalorizado em função do dólar, então imagina a desgraça que está sendo isso aí, né? Então tem tudo isso aí, e são coisas que para um ministro da economia que tem um pensamento macroeconômico liberal, é uma coisa que eles não vão mexer. Eles falam assim, eu prefiro, como diria o Samuel Blaustein, né? Eu prefiro zero na nota do que prejuízo na bolsa. Eu prefiro que as pessoas, que os brasileiros morram de fome a abdicar de 100 mil pontos na Bovespa. Estamos na desgraça. Entendeu? Então a coisa tá pesada, pesadíssima mesmo, tá? Bem, temos aqui o julgamento da Boate Kiss. A Justiça do Rio Grande do Sul ontem anulou a sentença que condenou empresários, donos da Boate Kiss e músicos que acenderam o sinalizador dentro daquela boate, provocou aquela terrível tragédia que matou centenas de jovens em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foi uma das maiores tragédias desse tipo de incêndio, que matou jovens pra caramba. A gente sabe que Santa Maria é uma cidade universitária, tá? Do Rio Grande do Sul. Tem uma universidade, acho que tem a Universidade Federal de Santa Maria, uma coisa assim. Mas é muito traumático, né? O que aconteceu. Foi uma tragédia sem tamanho o que aconteceu. E essa anulação da sentença surpreendeu a todos e deu às vítimas uma dor, né? Um desatino, uma desesperança tão grande, gente. Eu não consigo entender o porquê que a Justiça Gaúcha fez isso. Mas aí a gente precisa dar uma analisada nisso aí. Mas de qualquer forma, gente, é uma coisa que é muito triste o que essa notícia, né? Falar em justiça, tem aqui o modelo. Ontem eu mencionei, né? A história do modelo é um modelo chamado
Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só recuperar aqui, né? É um influenciador chamado Bruno Krupp, né? Ele atropelou, né, e matou, né, um adolescente que foi, onde é que foi? Foi na zona oeste do Rio de Janeiro, foi na Barra, né? O que aconteceu que foi que assim, ele pegou, disseram que ele, esse influenciador ah, andou com a moto em alta velocidade na Barra, fez barulho, que ele deu no grau lá, fez bololô de moto, aquela coisa toda, e atropelou o rapazinho, né? O menino, né? Um menino de 16 anos, gente. 16 anos. João Gabriel Cardim Guimarães. 16 anos o menino. Foi atropelado. Foi tão violenta esse atropelamento. Foi tão violento que ele perdeu uma perna no momento do acidente. Entendeu? Então o que aconteceu? Ele foi socorrido, foi levado ao centro cirúrgico, morreu no começo da madrugada de domingo, 31, pouco depois de chegar à unidade de saúde. Mas espera aí, o acidente aconteceu quando? Será que não teve também um pouco de descaso, não? Que demorou para o menino ser socorrido? Porque assim, qual é o problema de você acontecer um acidente com esse nível de gravidade, né? De amputar a perna? É que pode ter atingido uma artéria e ele perder muito sangue, né? Só que aqui ele não, na notícia aqui que está aqui do portal G1, ele não mostra detalhes, né? Deveria ter pelo menos uma cronologia, né? Ele foi preso na manhã de quarta-feira, dia 3, ontem, né? Foi encontrado no hospital do Meia, apesar de ter recebido alta ainda no domingo, né? Na verdade é lógico, então ele deve ter ficado ainda no hospital porque é do Miguel, né? E aí tem alguns casos aqui que agravam a situação do cara. O cara havia sido parado numa blitz à lei seca, multado por falta de habilitação, usando a mesma moto sem placa. Ele não quis fazer o teste do bafômetro, lógico, ninguém vai fazer prova contra si mesmo, né? Mas ele conseguiu recuperar a moto e fez o que fez, entendeu? Que tinha dinheiro, sei lá, mas foi uma velocidade muito alta. Estão dizendo aqui que foi 150 km por hora, entendeu? E ainda tem outras investigações. Ele foi acusado de estupro, foi acusado de estelionato, né? Então, aqui tem uma coisa aqui pesada aqui nessa história aqui, entendeu? O cara foi malandro.
E é uma coisa assim que assim, não dá para entender o tanto de coisa que o cara fez e o cara passar impune. Mas, se você olhar para o rostinho desse cara, você vai ter a resposta rapidinho. Cara branco, jovem, atraente, sex appeal. E aí? É que nem uma outra história que eu vi, A Boca Pequena também, que eu falei assim, caraca, mano, que absurdo, né? Isso aconteceu em São Paulo, se eu não me engano. Aconteceu que um cara é, alugou uma casa, acho que era uma casa ou um sítio, e furtou móveis daquele sítio, porque aquele sítio era mobiliado. E aí ele pegou, furtou. Aí o proprietário do imóvel foi tirar a satisfação, o proprietário era negro. E o dono e o cara era branco, tá? O o cara era branco e aí o que aconteceu? Ele falou assim, olha, os móveis estão em tal lugar. Eu vendi os móveis e ele tá em tal lugar, levou para tal endereço. E eles foram de carro, passou por uma blitz. E esse cara branco resolveu fazer o seguinte, resolveu fazer um escândalo, dizer, não, tô sendo sequestrado, tô sendo sequestrado. E aí os três foram detidos. O cara preso, o cara que, esse inquilino, por uma questão de pensão alimentícia, e os outros dois que apenas foram lá para poder reaver um bem que era dele mesmo, foram presos por sequestro. Então você já imaginou essa questão? Essa semana está sendo uma semana muito didática para entender o porquê que esse Brasil, que está uma mercadoria, tem que acertar as contas com um racismo estrutural enorme que estamos vivendo. É um racismo estrutural sem tamanho, tá? E é uma coisa que não dá para entender, né? O que está acontecendo? O cara faz o que faz, está sossegado, tá na boa, vai no negócio da lei seca, tem lá a moto retida, mas o cara tem dinheiro, o cara consegue reaver a moto. Será que não dá para fazer que nem fiança, né? Define a fiança de acordo com o valor do cara? Eu acho que tem algumas coisas que precisam dar uma mexidinha aí, né? Dá umas mexidinhas aí. Seguindo aqui a canção, tá? Essa notícia aqui é legal. Para quem vocês conhecem o Luva de Pedreiro, né? O cara receba, né? O menino influenciador de futebol, um garoto da Bahia, gente boa, né? Que tem a simpatia em pessoa, que as pessoas do futebol amam, adoram esse cara, né? Enfrentou até aquela treta com o empresário Picareta, né? Que ainda não se resolveu, né? Foi para a justiça, o valor de rescisão é 5 milhões de reais e o empresário Picareta quer 20 milhões. É um safado, né? Né? Quer dizer, safado não, uma safadeza, né? Algo safado, né? O que está sendo, essa treta que está sendo feita, né? E ele tá com um novo empresário, tá sendo empresariado por quem? Pelo Falcão. O Falcão, o melhor jogador de futsal do mundo, ele tá sendo o agente dele agora. E ele conseguiu, e assim, ele não pode mais aparecer com camisa da seleção brasileira. Bem, pensando bem, até não chega a ser tão ruim.
Mas ele é vascaíno, ele não pode mais usar as camisas do Vasco. E por quê? Porque ele fez um contrato com a Adidas e é um contrato de exclusividade. Então, por ser um contrato de exclusividade, ele não pode aparecer com roupa da Nike, ele não pode aparecer com roupa da Capa, que é a fornecedora de material esportivo do Vasco, né? Vai aparecer com camisa do São Paulo? Vai, porque é o São Paulo, né? Mas tem parceria com Ajax, Arsenal, Benfica, Manchester United, Real Madrid, e tem atletas que são patrocinados, né, pela marca, que é o Messi, o Benzema e o Salah. Então, assim, tá indo da água pro vinho, tá? Eu desejo muito sucesso para ele, mas vai ser um pouquinho apertado, né? Como é que ele vai ir no jogo do Vasco com as camisetas da Adidas? Fica difícil. Mas a gente... é uma nova fase, né, desse menino, e a gente torce para que esse menino continue brilhando, continue mantendo a sua essência, né? Porque... a gente precisa entender que os talentos que a gente tem, eles precisam ser lapidados, mas eles não podem ser cortados demais, porque senão fica difícil, né? Essa pessoa se manter bem, né? Que mais? Agora é a última notícia, eu acho, não? É que eu tenho aqui um bloquinho de notas aqui que eu deixo as notícias. Agora tá mais limitado mesmo. Falar em lei, né? Eu comecei com lei e tô terminando com lei. Então, o Congresso Nacional está mudando regras do Vale Refeição e normas para o trabalho remoto em casa. Foi aprovada uma MP. MP? É medida provisória mesmo? Que regulamenta o home office e altera a regra do Vale Refeição. Então, o trabalho remoto... aí qual é a questão? Essa medida provisória, ele sugere algumas alterações sobre alguns temas mais discutidos, né, nas horas de negociação, né? Então o que alterou aqui? Modelo híbrido de atuação, colaboradores poderão fazer parte do expediente de forma presencial e parte remota. A eventual habitual é a presença do colaborador para tarefas não descaracteriza o trabalho remoto. Os funcionários com deficiência ou com filhos com até 4 anos devem ter prioridades para vagas de teletrabalho. Tá? Teletrabalho poderá ser contratado por jornada, produção ou tarefa. E que o contrato de produção não será aplicado ao capítulo da CLT, que trata da duração do trabalho e o controle de jornada. Tá? O salário, auxílio, alimentação. O Vale Refeição não pode ser usado para nenhum outro gasto que não seja a compra de comida. Essa é a mudança do Vale Refeição. Só que tentou-se colocar uma regra que permitia sacar em dinheiro o Vale Refeição, o Vale Alimentação. Só que foi vetado, muito por conta das empresas de restaurante, né? Temia ter perda de receita, mas colocou-se um adendo que se o saldo que ficar mais de 90 dias pode ser sacado em dinheiro e ter uso livre, tá? O que mais? Proíbe que as fornecedoras de tickets de alimentação deem descontos para as empresas em novos contratos, tá? Que mais? Não deve haver redução salarial por acordo individual ou sindicato. Então, quem trabalha presencialmente ou remotamente deve receber o mesmo salário. Não pode ter os pagamentos diminuídos como se fosse tratado com algum diferencial. Então trabalho
Então tem essas regras aqui, tá? Então essas são as regras, as mudanças dessas regras. Como é medida provisória, ele tem um efeito mais imediato, tá? Porque como é uma medida provisória, já é estabelecido e vai ter todo a bagaceira toda. Legal, né, isso? Legal. Hoje, dia de hoje, teve uma notícia a mais. Gente, Quintou no Quintal é quinta-feira, né? Eu tava comentando com um amigo meu por causa do seguinte, tá? Eu gosto de conversar sobre futebol. E aí o que rola, né? O sistema aqui, né, nosso aqui, a gente estabelece o seguinte, né? A gente tava falando sobre futebol, mas assim, ontem, quando se perdeu, o cara que não tava conversando era flamenguista. Então a gente teve uma conversa, mas aquela conversa amistosa, tranquila, né? Mas a gente ficou reparando que assim, esse tipo de coisa é exceção, deixa de ser regra. Não é regra, né? A gente pegar e conversar. Eu comentei que tinha uns amigos meus das antigas que iam nos estádios de futebol, né? De outros times, né? Eu falei assim, que assim, ó, olha, eu quero pegar um dia, eu quero começar a ir em jogos de times pequenos, né? A gente falava muito sobre essa questão de rivalidade. E a rivalidade, ele não é só para futebol. Futebol é apenas um exemplo, mas para tudo está tendo rivalidade. Por quê? Porque as pessoas elas estão querendo impor as suas convicções aos outros. Isso é uma coisa complexa, né? Parece que o mundo, as pessoas hoje, por conta dessa cultura publicitária que nós estamos vivendo atualmente, desse consumismo de informação que nós estamos vivendo hoje, nós estamos sendo, de certa forma, mimados. Nós somos pessoas mimadas, em sua essência. E esse mimar é o seguinte, é o fazer com que a pessoa acredite que ela tenha razão das coisas que está fazendo. Não coloque-se limites a essas pessoas. Se dá respaldo às coisas que ele faz. Se valida as ações que ele pratica. Isso desde criança. Eu falo isso porque assim, tem um meme que eu achei engraçado, mas que acaba sendo um pouco da realidade de muitas coisas. Eu vejo que tem muitos pais e avós que fazem isso, né? Que pegam, dão doce, dão bala, dão um agrado para lá, um agrado para cá, sempre vivem agradando a criança, adulando a criança, para que ela, em tese, fique quieta, mas na verdade ela tá validando ações que lá no futuro vão fazer com que essa pessoa se torne mais intolerante. Já pararam para pensar nisso? Que às vezes o não é muito mais saudável do que o sim. Lembra-se, eu sempre lembro daquela história, né, do que dizem que assim, eu prefiro os críticos que me corrigem do que os bajuladores que me corrompem, né? E nós estamos vivendo nessa situação, nós estamos sendo mimados o tempo todo, para que nós possamos ser, de certa forma, nos abdiquemos de um poder em troca de um conforto. E é isso que está acontecendo. Só que a gente está fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais intolerantes. Se você pensa de uma forma diferente, você é condenado por essa outra pessoa. Se você tem uma preferência diferente, uma cor diferente, algo diferente, você
as pessoas te olham torto. E aí a gente precisa entender que a gente precisa aceitar o diferente. Aquilo que às vezes não é algo que você ache que é certo, entre aspas. É lógico, tirando aquilo que for desrespeitoso, é claro. Mas há coisas que a gente precisa aprender. E aprender a ter o diálogo, a ter o contato, porque nós estamos cada vez mais isolados uns dos outros. Então, aceitar viver em sociedade é que nem agrupamento de porco-espinhos. Tem coisa que vai nos incomodar, é verdade. Mas incomodar é diferente de não aceitar. É bem diferente. Existem alguns incômodos que a gente tem que suportar um pouco para poder continuar vivendo juntos. Então, sem mais delongas, olha, muito obrigado, gente, por esse episódio, tá? Fiquem em paz, fiquem com Deus. E amanhã já é sexta-feira, mano. Ah, moleque! Um beijo no coração de vocês, cuidem-se até amanhã, sexta-feira. Um beijo! Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.